Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019. Quase 40 pessoas iam de ônibus para o trabalho quando foram rendidas por um sequestrador na ponte Rio-Niterói. Foram 4 horas de pânico. William Augusto da Silva, de 20 anos, usava uma arma falsa e ameaçou incendiar o veículo. O rapaz acabou morto por um atirador de elite. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos. Há quase 20 anos, um episódio semelhante na linha 174, também no Rio, chocou o país. Durante as 5 horas, passageiros foram feitos reféns. Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária, manteve mais de 10 pessoas na mira de um revólver. Uma ação tensa que terminou em tragédia. Uma mulher usada como escudo foi assassinada com 3 tiros. O bandido foi capturado e morreu horas depois, asfixiado. Cenas assim são difíceis de esquecer. Acabam sendo lembradas por quem mais teme ser vítima de criminosos enquanto usa o transporte público. Como eu sou estudante, eu preciso de ônibus para trabalhar, preciso de ônibus para estudar. Então o transporte público faz parte da minha vida, eu querendo ou não. Em relação à insegurança, principalmente porque eu venho da faculdade à tarde, da noite, pode acontecer do ônibus ter menos gente, tem seu cobrador, alguém entrar e assaltar, levar as coisas, e isso acaba assim, trazendo insegurança para os passageiros do ônibus, até mesmo para o motorista, né? Porque quando as pessoas elas assaltam, vem com violência, vem com arma, e acaba assustando e trazendo um medo psicológico para as pessoas. Dá medo de ser assaltado, às vezes a gente fica com medo. Aí a gente só pede para Deus proteger a gente mesmo, porque é muito perigoso quando a gente pega os ônibus e assalto de vez em quando aí nas estradas, e principalmente dentro dos ônibus também. As pessoas gostam de roubar as pessoas também. Sente um pouco inseguro, né? Que nunca sabe uma hora que você pode ser assaltado. Eu já vi ter assalto dentro do ônibus, mas graças a Deus nunca me assaltaram, mas eu tenho muito medo. Assalto, infelizmente, não é bem uma novidade na vida da Maria Clara. A vendedora já foi vítima 4 vezes. Em julho deste ano, teve uma arma apontada para a cabeça. Eu estava com fone de ouvido, eu só fui perceber quando ele já estava do meu lado, assim, praticamente. Eu até tentei guardar o fone de ouvido e colocar meu celular dentro da bolsa, mas ele já tinha visto, então não tinha muito o que fazer. Eu tentei não entregar, mas não deu certo. E aí eles vieram com um revólver, né? Os assaltantes, aparentemente menores de idade, entraram no ônibus fingindo ser passageiros. Na metade de um trajeto de aproximadamente 30 quilômetros, anunciaram um roubo. Fizeram um arrastão. Causaram ainda pânico às vítimas. Para mim, que eu já tinha passado por outros assaltos, eu consegui manter a calma. Mas teve uma moça que ficou nervosa e ela até desceu algumas paradas depois. E depois eu continuei meu trajeto, mas é uma situação bem complicada, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Antes de deixar o local do crime, eles levaram todos os celulares que encontraram, além de dinheiro. O celular é uma coisa material, né? Não vale mais do que a minha vida, então pelo menos eu tô bem, né? E as outras pessoas no ônibus também, ninguém saiu ferido. A moça registrou o boletim de ocorrência. Os ladrões, no entanto, não foram encontrados. Como andar de ônibus faz parte da rotina dela, o jeito é não dar brecha para que novas situações ocorram. A gente sempre fica lembrando disso depois, né? E acho que agora, quando eu entrar no ônibus, eu vou ser mais atenta ao que as pessoas que estão dentro do ônibus, ao movimento. E vou procurar também não usar fone, essas coisas, porque isso expõe a gente. Casos assim não são isolados. No Distrito Federal, mais de 700 roubos em transportes coletivos foram registrados no primeiro semestre do ano. O número é menor que o computado no mesmo período de 2018, mas quase se aproxima, por exemplo, dos 1.000 assaltos a ônibus que ocorrem anualmente em Maceió, uma das cidades mais violentas do país. E qual o perfil de quem age assim? Percebemos que esses indivíduos, em sua maioria, são daquela região, eles residem naquelas proximidades e há uma participação intensa de adolescentes. Por quê? A crença na impunidade, a legislação é mais branda,
Muito comum adolescentes serem apreendidos nessa prática criminosa, são colocados em liberdade e dias após são novamente apreendidos cometendo o mesmo tipo de crime. De janeiro a junho, a Polícia Civil deteve 53 assaltantes nos arredores de Brasília e percebeu que as ações desses bandidos não se limitam aos ônibus. O indivíduo que pratica o roubo em coletivo, ele também pratica o roubo à parada de ônibus, o roubo a pedestre, onde, mais uma vez, o aparelho celular é o principal bem de interesse desses marginais. E não apenas passageiros andam frequentemente assustados. Quem tem a missão de levar pessoas de um lado para outro da cidade também se preocupa e muito com a própria segurança. A gente já sai com medo, reza muito, porque o asfalto é frequência, é direto. Já mudei de escala já durante 5 anos, 3 vezes, porque já fui asfaltado, já fui agredido, já me bateram. E é sempre. Quando você começa a jornada, a primeira coisa é falar e adeus, para que seja tranquilo o turno e comece e termine tranquilo, sem assalto, sem ocorrência nenhuma. Para Manuel, ficar na função de cobrador não é fácil. A mudança de profissão é algo praticamente certo. Essa vontade tem explicação. Em 12 anos de profissão, foram 3 assaltos sofridos. E o detalhe, todos aconteceram num curto espaço de tempo. O bloqueio que o Manuel criou foi tão grande que toda vez que chega um passageiro desconhecido, ele acha que pode ser vítima de novo. Já aconteceu de um rapaz entrar dentro do ônibus, pegar uma mochila e botar no chão. Na hora que ele pegou aquela mochila, ai meu Deus, ele vai me assaltar de novo. Meu Deus, aí eu já entrei meio que em pânico. Antigamente eu não tinha medo antes desses assaltos, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Aí quando acontece, a gente começa a criar um medo, a gente começa a ver as pessoas que passam na roleta, todo horário sempre aquelas mesmas pessoas. Aí quando entra uma pessoa diferente, com vestes diferentes, a gente já fica apreensivo, já fica nervoso e tal. Se eu tenho medo, né? Mas prefiro manter a calma. Manuel já foi abordado com facas e revólveres. Num dos assaltos, viu todo mundo ter que deitar no chão. E o ônibus estava tão lotado que não tinha mais espaço para ninguém. Então acho que eles anunciaram o assalto e o povo não percebeu. Aí eles foram para a porta do meio e dispararam 2 tiros. Aí foi que todo mundo entrou em pânico, aí eles mandaram todo mundo deitar no chão. Todo mundo deitou no chão, eu fiquei com as mãos para cima. E nesse dia eles não me levaram nada, mas o celular dos passageiros, dinheiro, eles levaram muitas coisas. O ônibus em que o cobrador costuma trabalhar possui câmeras de segurança, mas nem sempre elas identificam os criminosos ou porque estão desligadas ou quebradas. Isso, segundo o delegado André Luiz, dificulta a ação da polícia. O trabalho de inteligência ele envolve uma análise de dia, hora, local, características físicas dos autores. E esse banco de dados de imagens, ele é fundamental para a otimização desses trabalhos. Então a gente encontra, a Polícia Civil do Distrito Federal tem encontrado essa dificuldade sim em relação às empresas. Quando essas imagens chegam, elas chegam em péssima qualidade, isto é, não há um investimento, uma preocupação em relação a investimento em relação à segurança dos próprios passageiros. E isso realmente tem dificultado o trabalho de investigação. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas volta já para continuar falando sobre a violência no transporte coletivo. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares conta as histórias de mulheres que sofreram importunação sexual em ônibus e no metrô. E também mostra como ficaram as penas para quem age assim. E daqui a pouco, não saia daí. Diariamente, a Eudinaide usa o transporte público para ir ao trabalho e voltar para casa. A rotina é puxada e quase sempre a jovem pega o ônibus lotado. E nessas idas e vindas, já passou por várias situações constrangedoras. Uma das cenas, inclusive, foi presenciada por outra passageira. Eu estava buscando o meu espaço, né, para não ficar perto dele, e ele vinha comigo.
Uma moça viu, né, aquela situação que eu estava passando e ela gritou, né, interviu por mim e ela feriu várias palavras ao moço, né, que estava fazendo essa situação comigo, e ela me cedeu até o lugar dela para me sentar, né, mas ela gritou no ônibus, né, o motorista parou o ônibus e gerou um alvoroço. Em outro episódio, o que começou como uma cantada virou caso de polícia. Uma mulher não gosta de receber elogio de uma pessoa que ela não conhece, né? E eu pedi para ele parar de falar comigo porque eu não a conhecia. E aí ele começou a fazer a inversa, ele começou a me ofender. E aí foi um determinado ponto que eu me levantei de onde eu estava, né? Nessa situação eu estava sentada. E aí eu pedi para o motorista parar o ônibus em uma delegacia, um posto próximo, porque eu ia denunciar ele. Em São Paulo, é no transporte coletivo que as mulheres mais temem sofrer o assédio. Uma pesquisa feita pelo Ibope revelou que 44% delas acreditam que usando ônibus ou o metrô tem mais chances de ser vítimas de abuso ou importunação. Para 4% das entrevistadas, o nervosismo começa antes mesmo do embarque. De fato, existe sim a chamada, né, cultura do estupro, a cultura que também tem relação, certo machismo arraigado, que é de que as mulheres ali no transporte público estão sujeitas, né, a contatos indesejados, a que uma pessoa cometa um ato de lascívia ali do lado e que isso seria uma conduta que seria normal, e não é. Nós sabemos que isso aí atenta gravemente, né, aos direitos não só das mulheres, mas qualquer um pode ser vítima desse crime, né, mas é mais comum que sejam mulheres, e é importante quebrar essa cultura, né. É importante também ouvir o outro lado, né, isso é muito importante tomar as declarações das pessoas, mas é importante não dar descrédito e levar à frente essa denúncia. Cíntia dos Santos Souza foi atacada por um homem em um ônibus na Avenida Paulista. O agressor ejaculou sobre ela e, acredite, nada aconteceu. Dias depois, fez uma nova vítima e só aí foi preso. O caso chocou o país. O Congresso Nacional, então, decidiu endurecer a legislação. Se antes o suspeito poderia sair impune, com a entrada em vigor da lei de importunação sexual, pode pegar até 5 anos de cadeia. Eu registrei o boletim de ocorrência na época, mas não foi suficiente. Ele foi solto no dia seguinte por uma contravenção penal que não caracterizava crime esse tipo de importunação sexual. E essa lei realmente ela me representa a mulher brasileira, porque nós precisamos sim de justiça, precisamos desse apoio, porque não é fácil estar no ônibus, estar tão vulnerável. Para Jonas, a medida preenche uma falha que existia na legislação brasileira. Você tinha até então na legislação delito de estupro, considerado hediondo, gravíssimo, que exige o cometimento ali de uma violência em face da vítima. E do outro lado você tinha a chamada contravenção penal, uma infração mínima de perturbação do público, que não protegia adequadamente as vítimas, porque esse delito, considerado de menor potencial ofensivo, não cabia prisão em flagrante, não havia uma proteção adequada da vítima. Agora a gente tem o delito novo de importunação sexual ao pudor. Esse delito ele veio preencher essa lacuna porque ele é de uma gravidade média, não existe mais essa contravenção e agora é ele que vai incidir nesses casos. Os dados assustam. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, só nos 3 primeiros meses deste ano, foram registrados 82 casos de importunação sexual no transporte público. Já no Distrito Federal, de janeiro a junho, esse número chegou a 173. No DF, a Lei 4.848 de 2012 criou o vagão exclusivo no metrô para mulheres e pessoas com deficiência. Na prática, o funcionamento só se deu 3 anos depois. Nossa equipe fez um dos trajetos e durante 30 minutos nós conversamos com as mulheres que ali estavam. Nesse meio tempo, vimos um homem dividindo o espaço destinado a elas. Fiquei com a dúvida se esse vagão era porque tem um rapaz aqui. Muita gente desacredita que não ocorre assédio ou qualquer coisa parecida, mas só quem está aqui todos os dias realmente vê que isso acontece de fato, né? Acho que eu me sinto muito mais confortável estando com as mulheres do que estando com algum homem. São piadinhas, ficam tentando se esfregar na gente, né? Isso é bem ruim. Ninguém quer uma mulher, eu acho. Eu
acho que por conta desses olhares, às vezes um toque diferente, um jeito que a pessoa passa, por conta dessas coisas eu prefiro evitar mesmo qualquer tipo de situação, então eu frequento só o vagão feminino. Apesar do vagão exclusivo, a ouvidoria do metrô do DF recebe ao ano média de 1.000 denúncias de mulheres que se sentem ameaçadas ou vítimas de piadas e importunação sexual. A ideia é que a mulherada de fato use somente o vagão exclusivo. Só que o problema é que muitas vezes o trem vem lotado. E aí, o jeito é encarar a viagem em qualquer vagão mesmo. Quando a gente tem um aumento do número de manifestações, a gente entende que as usuárias elas estão se sentindo mais protegidas e mais resguardadas por isso. Elas sentem que a nossa atuação ali é de protegê-las dentro do sistema mesmo. A administração do metrô disponibiliza algumas funcionárias para acompanhar as viagens no vagão. Mesmo assim, falta conscientização por parte de homens que ainda insistem em entrar na área exclusiva. Ainda tem muitos usuários que não respeitam, às vezes por desconhecimento, às vezes por falta de fiscalização. A gente teve nesse ano um aumento de 51% nas reclamações de usuários do sexo masculino no carro exclusivo, muito devido à greve, como a gente estava com efetivo baixo, então a gente não estava realizando aquela fiscalização ostensiva, aquela ação de presença mesmo dos nossos agentes de segurança para evitar que os usuários adentrassem o carro exclusivo. Então, consequentemente, mais usuários desrespeitaram essa normatização que a gente tem e entraram no carro exclusivo. Quando isso acontece, é importante não deixar o caso passar em branco. Por aqui, o canal de comunicação é via WhatsApp. Dos 40% de reclamações que a gente recebe, cerca de 38% são reclamações sobre homens no carro exclusivo. Então é bastante recorrente, acontece muito da usuária se sentir incomodada com aquela presença e aí elas se manifestam com a gente tem uma ação praticamente imediata. A gente comunica com o Corpo de Segurança Operacional, o Corpo de Segurança Operacional atua naquele carro para pedir que o usuário saia na estação possível, próximo ali de onde ela comunicou o fato. A seguir, você vai ver como está a segurança de motoristas e usuários de aplicativos de transporte. Vamos falar um pouco mais sobre esta realidade. É daqui a pouquinho, no Repórter Justiça. Parecia um chamado como outro qualquer. Odilar checou o aplicativo de transporte. O celular mostrava a solicitação de uma passageira que faria uma viagem de mais ou menos 10 quilômetros. Olá, bom dia. Foi você que pediu o aplicativo? E ao chegar lá, eu deparei com um rapaz bem vestido, não aparentava suspeita nenhuma. Perguntei, abaixei a janela, como de procedimento eu faço sempre. Abaixei um pouco a janela, perguntei por Natália, ele falou sim, é o chamado dela. O motorista então destravou as portas. Mal sabia ele que, na verdade, estava sendo alvo de criminosos. Aí eu me dei conta naquela hora que eu estava sendo vítima de um assalto, mas foi além do assalto, né? Foi muito além. 2 homens invadiram o carro de Odilar. Foram horas de tensão. Os bandidos tentaram levá-lo para sacar dinheiro em um caixa eletrônico, mas ele avisou que não tinha saldo na conta bancária. Irritados, os criminosos esfaquearam o motorista de aplicativo e continuaram a série de agressões. Me amarraram com as mãos para trás, me jogaram dentro de uma grota de quase 13 metros de fundura. Aí, por muita sorte, sou um cara de muita fé também, e consegui sair daquele local, mesmo amarrado, esfaqueado, consegui sair de lá e observando o local, a região, consegui ver uma luz, assim, não tão perto, mas fui até ela, me direcionei a ela, cheguei lá, era um Aras. E por minha sorte também tinha um interfone, que consegui interfonar e pedir ajuda. Além do carro, os bandidos levaram R$ 700 que estavam na carteira da vítima. O veículo foi abandonado e depois encontrado pela polícia. Apesar de não ter sido ferido com gravidade, Odilar sempre lembra do que aconteceu e tenta superar o trauma. Eu saio de casa, já saio pensando nisso, no medo que eu tenho, que eu carrego.
porque eu trabalho não porque não tem outra opção de emprego que venha dar os mesmos resultados, entendeu? Mas o medo e o trauma são parceiros e andam constante comigo. Precavido, Odilar avalia instalar um circuito de segurança dentro do carro. Eu já fiz até algumas cotações, já vi que tipo de câmera específica que eu vou ter que usar para fazer isso. E só dentro de alguns dias eu vou estar fazendo a aquisição e instalando no veículo para minha própria segurança, né? Para ver se consigo inibir mais, né, esse tipo de acontecimento. Você estava me falando que trabalha mais ou menos, às vezes chega e bate aí 20 horas por dia. Pensa em desacelerar um pouco? Sim, já estou cogitando já. E até mesmo pela falta de segurança que é o trabalho, eu estou pensando até em deixar de trabalhar com os aplicativos, de não trabalhar mais. A maior plataforma de transporte urbano privado do Brasil tem hoje 600 mil motoristas cadastrados. Isso sem contar com os mais de 22 milhões de usuários. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo a utilizar o serviço. Por lá, a sensação de insegurança também é grande. Para se ter uma ideia, a polícia registrou mais de 1.000 casos de furtos e roubos nesse tipo de transporte apenas no segundo semestre de 2018. Um crescimento de 18,5% se comparado aos primeiros 6 meses do mesmo ano. No Distrito Federal, os motoristas de aplicativos viraram alvos fáceis dos bandidos. Em janeiro deste ano, foram 11 ocorrências. Em julho, o número caiu pela metade. Mas, mesmo assim, este delegado diz que os criminosos são ousados. Quando o motorista vem, mais 2 indivíduos adentram esse veículo, em determinado momento é anunciado o assalto, esse motorista é abandonado, o carro é subtraído. Indivíduos que solicitam, com uma história cobertura, sob a alegação de que estão sem bateria, solicitam a um conhecido ou não que peçam aquele aplicativo para eles e que eles pagam em dinheiro naquele momento, e aí o motorista é induzido a erro, outra pessoa, uma terceira pessoa o chama e, na verdade, está chamando para os assaltantes. Foi assim mesmo com o Odilar, que você conheceu no início do bloco. É por essas e outras que ele reclama da fragilidade do sistema operacional dos aplicativos. Todos os aplicativos, eles trabalham na mesma linha e tem essa pequena falha aí, que é a questão do motorista não saber quem é o passageiro, né? Não saber, a gente consegue ter uma pequena avaliação por notas e a quantidade de viagem, mas isso é muito pouco. E o passageiro, para o passageiro não, já é diferente, ele consegue ter quase uma biografia do motorista, né? As empresas de aplicativo, elas têm que proporcionar mecanismos de segurança para os motoristas e facilitar também o trânsito de informações para a Polícia Civil do Distrito Federal. Aquele medo de ser vítima de criminosos afeta ainda os passageiros, que tentam de todo jeito se resguardar. Sempre quando eu chamo o aplicativo, eu olho as avaliações, vejo quantas corridas a pessoa já fez, se a pessoa é mais antiga no aplicativo, se ela é mais experiente, como ela é avaliada. Também olho assim, a foto, quando chega o carro, eu confiro se a pessoa que está dirigindo, se o motorista, é a mesma da foto, né? E depois que eu entro no carro, eu sempre compartilho a localização com a minha irmã, para poder ela ir acompanhando onde é que eu estou, e aí para poder, se caso tenha algum problema, pelo menos saber onde começar a procurar, né? A Danila está certa, todo cuidado é pouco. A polícia também faz um alerta aos passageiros que, sem querer, podem ser envolvidos em situações desagradáveis, como a que ocorreu com o Odilar. Aconselhar, na verdade, é para que os usuários evitem fazer chamadas para outras pessoas, né? Principalmente diante do aumento incremento dessa modalidade criminosa. Porque a responsabilidade, a polícia, em primeiro momento, vai atrás desse indivíduo, dessa pessoa que chamou. Se eu chegar num local, eu pelo menos sentir que
que não está seguro, pode ser uma senhorinha, uma criancinha, eu desligo o aplicativo e vou embora. Porque a minha vida, aliás, a vida a gente só tem uma, né? Se a gente não preservá-la, não cuidar dela, não faz sentido. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais.